Agora são 7h29. O projeto que promove alterações na Política Nacional de Drogas, aprovado pelo Senado na última semana, aguarda agora pela sanção da Presidência da República. Para o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Giannini, as medidas do projeto vão no sentido contrário do que define a Lei da Reforma Psiquiátrica, que dispõe sobre a proteção e os direitos na assistência em saúde mental. O projeto também insere as comunidades terapêuticas acolhedoras no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, favorecendo assim essas instituições. A reportagem é de Ana Rosa Carrara. O projeto que transforma em lei dispositivos presentes na Política Nacional sobre Drogas, divulgada no mês passado pelo governo de Jair Bolsonaro, foi aprovado na última semana pelo Senado. De autoria do ex-deputado federal e atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, o projeto facilita a internação compulsória de usuários de drogas. O presidente do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Giannini, avalia que há uma inversão de prioridades. Segundo ele, o fator principal deveria ser a redução de danos, e não o isolamento social dessas pessoas em tratamento. Então há uma inversão do processo, política se transformando numa política que, ao invés de levar em consideração os aspectos técnicos, científicos, de todos os avanços, inclusive que o marco regulatório brasileiro tem, ela leva em consideração o senso comum, que mais ou menos considera a questão, principalmente do uso de droga, como uma questão moral e, portanto, tratada assim, como uma questão moral. Então, essas pessoas que essas técnicas de abstinência, elas têm uma reincidência, que alguns falam entre 90% e 95%, então, portanto, não é uma política que, de fato, enfrenta o problema do uso de substâncias, mas trata o uso de substâncias como uma questão moral. Essas pessoas, portanto, têm que ser isoladas. Além de prever internações involuntárias, o projeto inclui comunidades terapêuticas acolhedoras no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, favorecendo assim essas instituições. Giannini entende que o isolamento social é uma forma de institucionalização da pessoa em situação de drogas. A própria lei das 216 já falava nessa possibilidade de internação, inclusive substituindo leitos manicomiais, em hospitais psiquiátricos, por leitos especializados em psiquiatria, mas em hospitais gerais. Por que essa ideia de hospitais gerais? Para evitar o processo de institucionalização dessas pessoas. Na verdade, a gente estava criando a Lei 10.216, que é de 2001, e a Lei de Reforma Psiquiátrica, ela vai organizar uma rede substitutiva aos manicômios. Se tratava, na época, e ainda se trata, criar uma rede de atenção que você não precisa institucionalizar as pessoas, segregar as pessoas, afastá-la do convívio social. A redução de danos pode incluir a abstinência, mas a abstinência não chega na redução de danos. É a coisa menor definindo a coisa maior e não o contrário. Um dos aspectos discutíveis no projeto, diz Giannini, é que não esclarece a diferenciação entre tráfico e uso de drogas. O que está por trás dessa ideia da abstinência versus a redução de danos, normalmente essas políticas, que vão falar em maior trancafiamento, porque uma das consequências dessa nova lei aprovada pelo Senado é não criar critérios objetivos de diferenciação entre o que é tráfico e o que é uso. É um fenômeno que já acontece no Brasil, porque a ideia do que é tráfico e o que é uso depende do agente que está na operação e depende muitas vezes de uma decisão judicial e que na prática, os estudos têm mostrado isso, dependendo da população, o critério é um, dependendo da população, o critério é outro. Um jovem negro de periferia, pego com uma quantidade ínfima de drogas, é normalmente considerado traficante, enquanto um jovem de classe média normalmente é considerado um usuário. Está prevista para o dia 5 de junho a audiência em que o Supremo Tribunal Federal discutirá a descriminalização de drogas no país. Para Giannini, a complexidade do tema se aprofunda pela forma moralista com que as políticas públicas vêm sendo tratadas. O STF tem na mão um pepino grande, tem na mão uma decisão importante, trabalhar muito precisamente na questão de que definir que tráfico é uma coisa e utilização é outra. Também a descriminalização de alguns tipos de drogas. A gente está passando, por exemplo, o exemplo de Portugal, o exemplo dos Estados Unidos, que em diversos estados dos Estados Unidos tem
descriminalizado o uso da maconha, por exemplo, ou assim esse debate chamado enxuga-gelo. O debate e a questão das drogas viram um círculo vicioso e sempre diz assim, é um problema de saúde, é um problema de saúde mental, mas acaba virando também um problema de segurança. E no campo da segurança, as medidas geralmente vão no sentido de maior repressão, de maior encarceramento, e a gente sabe que os resultados, infelizmente, a gente está sendo dominado por uma política que trabalha a questão das drogas a partir do senso comum, a partir dos preconceitos, de um paradigma moral, e não de um paradigma técnico, científico, um paradigma que pensa, de fato, a saúde pública. Ana Rosa Carrara, Rádio Brasil Atual.